Olá, segundo podcast da série. Vamos ver se dura, se vocês gostam. E hoje eu vou falar de uma coisa, de um livro, que eu não vou dizer o título, vou mostrar o símbolo. Hum? Quem? Quem? Bom, deixando Quem já leu já sabe, né? quem já leu já sabe. Aliás, Aliás, se você não mora debaixo de uma pedra, né, você sabe o que é isso aí, né? Ou se você for rico, você também sabe o que é isso aí. mas eu sou rica agora. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto um desses presencialmente. Bom, depois que eu vi que isso é um símbolo desse É, livro, hum, hum, eu tive que ter. você sabe que a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, mas pra que bota o ovo cru na mesa? Não é cru. Eu não sabia, eu não sou rico, né? Vamos entender um pouco o que é coisa de rico, então, né? Sim. Coisa de rico, né, Bernardo? Por onde a gente Primeiro começa? vamos começar falando do livro. Do Vamos livro falar. físico, Livro né? A físico? história do livro Vai físico. entrar nessa. Vou. Tá. Porque o pessoal gosta de fofoca, né? Gosta? Então vamos dar entretenimento pro pessoal. Claro, por que não? Quando a gente tem um problema, né? Nós dois. Eu acho que nós dois não, todo mundo lá em casa, né? Meu pai menos, tadinho. A gente divide os livros. Não, eu não divido. Ou deveria. Esse é o problema. Tá ilustrado, né? Tá ilustrado. Não deveria dividir os livros, né? A gente tem a biblioteca, né? Lá no Tem. seu consultório. A maior é a A minha. maior é a sua, né? 60% dos livros que estão lá não são nem seus, né? Mentira. Tá, um pouco menos, Que né? isso? Todos são É, meus. são sim. Entrou na minha Entendi. prateleira, se tornou meu. E aí, quando eu comprei esse livro aí, que eu queria ler, Esse né? livro aqui, Começou a fazer que sucesso e você tal, queria ler, que começou a coisa de fazer rico. Eu sucesso. já conheci o Michel, vou contar um pouco dessa história também. Não pessoalmente, mas já conheci o trabalho dele. É, e você ficou interessada. Você gosta de coisa de rico, né? Adoro coisa de rico. E eu tinha lido e te entreguei o livro. Como é que tava o livro quando eu te entreguei? Não, primeiro você não me entregou o livro, já começou Eu errado. li ele primeiro. Não, você comprou o livro Hum, e você foi para a minha casa e você chegou com o livro pra e te disse, mostrar. não foi isso. Ai, Você pronto. disse assim: "Mãe, olha o livro que eu comprei para você." Você falou assim. Aí Aham. eu falei: "Olha, B, que interessante." Aí você disse: "Eu vou ler primeiro, tá?" Uhum. Eu falei, tudo bem, já que eu estou ganhando o livro, você é tão gentil levando o livro para Uhum. mim, e eu fui educada Claro. no livro que era meu, Seu. você comprou para mim. Uhum. E eu disse, claro, B. O Uhum. que que aconteceu? Você pegou o Você livro. fez a gentileza de deixar eu ler ele primeiro, Gentileza, né? claro. E você Aham. pegou o livro para ler. Entendi. Até aí estava tudo certo. Aham. Você foi contando, eu fui me interessando pelo Uhum. livro. E aí, quando o livro veio para o meu poder, Uhum. né? Eu notei que devia ser difícil acreditar que você tinha lido o livro. Uhum. Como é que tava o livro? O livro estava igual ao novo. Igual novo, É, né? Uma semana depois, sim. né? Você começou a ler, acho que as 3 primeiras páginas. Hum. Eu gostaria que você mostrasse para as pessoas que estão assistindo de casa. Aproveita Ah, que está com a câmera só para você, sim. né? Mostra como é que tá a lombada do livro. Ninguém vai ver. Mostra, faz assim. Tá, vou Ó, fazer. chega pertinho. Mais Mais perto para de trás. você, Ai, meu para ficar Deus. no foco. Tá. Deu? Aí, O isso. livro. Agora abre ele, mostra as páginas tudo dobrado aí no meio. O livro. Aí, deixa eu ver. Não sei. Abrir. Vamos abrir. Ah, o que que incomoda o Bernardo? Peraí. Ele, é isso aqui que Aí, ah lá, ah incomoda lá. ele. Olha aqui o traje. Meu Deus. Me Tá dá, vendo? fecha, fecha que tá me dando nervoso. Ele não se relaciona com Vou o deixar uma livro. pergunta para as pessoas. A gente se relaciona com a Eu acho que leitura. tem dois tipos de gente. Dois As tipos, sim. pessoas que leem o livro e respeitam Respeitam o o quê? livro, Livro? e as Respeitar o livro. pessoas que leem o livro e abusam do livro. Não, as pessoas que se relacionam com o Eu livro. me relaciono com os meus livros, eu anoto, eu converso com eles,
Mas eu não preciso fazer isso. Tadinho, você tá torturando o livro. Aí, né, Olha lá, gente? aí ela pega, ela usa a terceira. Não sei se chama terceira capa. Ah, faz isso não. Dá, Olha lá, para. até para ser usado. Aí, depois de toda essa Nossa Senhora. discussão do livro, que a gente já Sobre o entra, que é mesmo o livro? ele falou assim: mãe, o meu livro, e eu de novo lá, né, no consultório, falei: esse livro não é seu, é meu, e eu contei esse caso, que tal, ele me deu o livro. E aí ele escreveu uma dedicatória para mim, que Ah, é. devia ter Lê. escrito quando me deu o livro. Uhum. É, é Achei verdade. Não, ruim você isso, tá correto. né? Mas lê pra nós aí o que foi E aí escrito. ele escreveu assim: você insistiu que comprei esse livro para você. Apesar de ser nosso, eu não divido o livro, nunca. É meu livro. Vou te dar ele. Afinal, eu já li. Te amo. E foi bonito. Essa parte aqui, Essa te parte amo. final, né? Foi. Uhum. Aí O resto não, o resto você não gostou. Não. eu coloquei. Você respondeu? Respondi, eu Você não respondo. mostrou. Ah, Não, o que mas que você agora respondeu? você vai saber. Eu amo você, meu filho. Eu quero riscar, escrever, relacionar com o livro. E por isso precisa ser meu. Não riscaria o livro do B. Mentira, eu É, riscaria também. Bom, depois de tudo isso, bora vamos falar do que falar. importa, que é o conteúdo desse trem, Muito né? bom, Eu aliás. acho que vale a pena a gente dar fazer um preâmbulo, né? Falando um pouquinho sobre quem que é o Michel, né, que é Isso é o bom. autor do livro, da onde que vem esse livro, né? De maneira bastante incipiente, não muito aprofundada. Depois a gente passa para o que é o conteúdo do livro, pode ser? Sim, pode ser ótimo. Você vai querer explicar? Eu não sei explicar isso. Então tá, então vamos Ele lá. fez de propósito. É, claro. Michel Alcoforado, né? É um antropólogo brasileiro, né? Eu conheci ele pela primeira vez num podcast que chama Não Ficção, que é um podcast do Átila Yamarino. E ele estava falando justamente sobre essa pesquisa, que é a pesquisa de doutorado dele, é a tese de doutorado dele, que é o tema do livro, em que ele vai discorrer sobre quais são os costumes, né? Tem aquela coisa, né? Onde vivem, o que comem, o que fazem os ricos, os ricaços, como eles chamam, brasileiros, né? E é muito engraçado, é muito interessante que ele traz uma ideia de que será que existe rico no Brasil? Ah, isso é muito interessante. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, mas basicamente o trabalho dele foi focado em entender essa parte da sociedade brasileira, né? Principalmente ali no início concentrada no Rio de Janeiro. E aí no livro ele conta a história de como é que ele foi conhecendo esses ricaços, né? E a ideia é estruturar uma visão antropológica de quais são os costumes, cultura, né, dessas pessoas que são ricas no Brasil, se é que existe rico no Brasil, né? É um trabalho muito legal. E ele tem um podcast também, né? Um podcast bastante famoso, que chama É Tudo Culpa da Cultura. Que foi inclusive o podcast que eu enviei para você, o episódio sobre BDSM, né? Pois é. Práticas, né, de BDSM. Que você também passou vergonha no E almoço. também, porque a gente foi a um almoço que tinha umas. Quantas pessoas? Ah, Eram 8 pessoas, pouquíssimas, oito né? Oito pessoas. senhoras de idade, né? Não, senhoras de Senhoras de idade, idade. não. Senhoras. 60 e vral, Sem. né? Eu tenho 26, pô. Pra mim são Ah, senhoras não, de mas idade. é você que era ninfeto ali. Né, mas, enfim, né? E Senhoras aí você fez eu explicar o que maravilhosas. que era BDSM para essas senhoras de idade, num almoço. Aposto que um monte de gente não sabe. Você quer explicar de novo? Não vou querer explicar as Não. pessoas. Se você não sabe, por sua conta e risco, dá uma googlada aí, né? Manda pro podcast. E ou vá lá no podcast do Michel, né? Sim, Pode ir lá no podcast do Michel sobre BDSM, né? Isso vai ser muito interessante para você ou não, né? Depende se você gosta depende. desse tipo de temática. Inclusive, quando eu falei para os meus amigos, perguntei, né? É normal mandar podcast sobre BDSM para sua mãe? Eles todos disseram que não, fiquei um pouco preocupado. É. Mas tudo bem. Então, o Michel tem esse podcast também, que é muito legal. Fica a dica aí para quem gosta de podcast e ainda não conhece, se é que tem alguém que não conhece. E ele fez a tese de doutorado dele a partir dessa perspectiva de entender os endinheirados do Brasil.
né? Bom, e aí ele discorre sobre muitas coisas. A gente não vai conseguir esgotar o livro aqui, Ah, não, mas eu mas queria aí eu acho que deixar. o bom mesmo é falar. Bom, eu, pelo menos, que sou Uhum, fofoqueira, uhum. eu estou Das muito fofocas mais dos endinheirados. interessada em falar dos apertos que ele passa Uhum, quando ele escreve. É, as coisas que ele conta sobre ele estar assistindo, né? Logo no primeiro capítulo, ele fala sobre aquela experiência que ele teve. Foi no aeroporto? foi. Foi no Uhum. aeroporto De Miami. de Miami, quando chegaram dois Uhum, brasileiros e que o pessoal falava, ah, esse pessoal rico que tem muito dinheiro, e ele pensou, não, peraí, como assim? uhum, Ali foi a primeira questão é, do que ele vai discorrer sobre operar a diferença depois, uhum, etc e tal. uhum, Mas aquilo foi muito interessante. Foi a uhum. Claudete Isso. e o E o Mário? Mário, não Uhum. foi? Olha como é que eu tô. Tá bem. Nossa! E aí ele começa a ter uma curiosidade sobre isso. Aquilo ali já gera um impacto nele, né? Uhum. Ele Hum, fala sobre como que o antropólogo ele tá sempre nesse sentido de querer entender tudo que envolve o ser humano e a maneira como o ser humano se porta e produz cultura, né? sim. Acho que a gente pode começar Ah, falando, tentando responder, vai, junto com a ajuda aí do Michel, ah, se existe de fato rico no Brasil. ah. O que que é ser rico no Brasil, né? É, isso é bem Vamos interessante. lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece algum rico? É bom, depois que eu li o livro, depois que eu li o livro, eu tenho dúvidas. Né? E eu fiquei também com um problema. Ah, Eu nunca vou ser rica. não. Chato, hein? É old money não vai dar pra você, né? Old money, É. jamais. Ele, Eu nunca vou poder frequentar o Jockey o Club, Jockey Clube do é, Rio de Janeiro. Chato, hein? pois é. Mudou minha vida isso, Pois sabia? é, fica muito Era triste meu mesmo. propósito de vida. Uhum. E agora? Agora você vai ter que nascer de novo, né? Em outra Em família. outra família, né? Quando ele traz essa ideia do que é ser rico, né? Eu acho que é muito legal a comparação cultural que ele faz entre o que é ser rico nos Estados Unidos Ah, e o que é ser é. rico no Brasil. Eu acho que a gente pode começar por aí. De maneira mais objetiva, né? Nos Estados Unidos, ser rico é ter dinheiro, né? Então, se você tem uma quantidade X de dinheiro, você é rico, né? Então, se você tem US$ 1 milhão, você é um milionário, né? No Brasil, as coisas são um pouco diferentes, né? Até a maneira como a gente encara o dinheiro no Brasil, e ele vai dizer isso de maneira frequente no livro, é muito diferente, né? Tem uma passagem que ele fala que eu acho que é muito interessante, que é como que o nosso uso da linguagem dá Aham. dicas de como a gente encara o dinheiro. Então, querido, eu que uso o livro, Hum, eu disse aqui, ó, deixei para você. ah, Olha, marcado, escrito, muito então lê interessante. pra nós. Não, vou deixar você ler porque tem uma parte aqui que vai precisar da pronúncia. Não, tenta ler. Ah, Pelo com a minha entretenimento. pronúncia, Você tá no Brasil, você tem que falar do estou no jeito. Brasil. Tá no Brasil. Ok. Vou lá com coragem. Vai. Toda vez que faço isso, Eu não dá bom. acredito. Não, eu acredito em você. Tudo bem. Desde a tenra infância, os americanos falam, ensinam e apresentam sobre finanças, o que já é uma questão que Não é já. verdade no Brasil, Uau! né? Para incluir um ponto a uma conversa, eles, eles pedem permissão para acrescentar seus 2 centavos na discussão. Uhum. Aí tem a expressão Que como é que aqui. é? Você vai querer que eu Lê fale aí. inglês? Inglês. não, eu não vou passar essa vergonha em Pode fazer. podcast. Vai. As pessoas vão te encorajar, eu tenho certeza. Vou. My, Mai, my. perfeito. Mas não é my, porque tem a. Tem A? Tem, é É, my. May. May. Tá vendo? Tô falando. Não, vai. May, I, May isso eu I. sei. Uhum. I. Add Add. my, aí o my Aí o Mai de mesmo. verdade. 2 To. cents. Tá perfeito. Tudo junto agora. Arrasei. Tudo junto? Hum. May I add my 2 cents? Praticamente uma nativa. Então, eu vou É, aperfeiçoar no próximo tá podcast. ótimo. Ah, Então, eles dizem, é para incluir
um ponto de vista na conversa, eles falam acrescentar seus 2 centavos na discussão. Eles não convencem, mas eles vendem ideias, de modo que os outros compreendem. Além de pay, Pay, attention, pay attention. attention. Uhum, Prestar atenção, literalmente, é pagar atenção, uhum. né? Fazer uma visita a um amigo, literalmente, é pagar uma visita. Então, é a forma que eles trabalham, inclusive, a condição dialética, Uhum, da linguagem. da Dialética não, do dialeto, né? do Que dialeto. dialética é de Hegel. É outra Não, parada, não, nada a ver. né? Dialeto. Do Foi o que eu dialeto. quis dizer, você que não escutou direito. E aí, como se falassem desde um guichê de banco. Eles sempre pagam ou recebem, vendem ou compram e sabem exatamente quanto custa cada encontro. E aí depois ele vai falar sobre essa diferença é, no Brasil, que a Uhum. gente tem a expressão do dinheiro sujo Uhum. e Ele traz duas expressões que me marcaram muito. A primeira é que a gente sempre lida linguisticamente, né, da semântica das coisas, entendendo que o dinheiro é uma coisa suja, né? Então, quando a gente vai tirar o dinheiro do cofre, a gente vai, eu vou limpar o meu cofre, vou limpar a minha conta do banco para comprar algo, né? Ou seja, o dinheiro está sujando esse ambiente, né? Quando a gente pega no dinheiro, fala assim, não, lava a mão depois de pegar no dinheiro, né? E é uma ideia de que você ter dinheiro no Brasil é feio, é rude, né? É, e aí ele vai trazer uma coisa que eu acho que conecta legal com isso, é a diferença de você operar essa diferença de maneira como os ricos fazem e de você operar a diferença da maneira como os pobres fazem. Que quando o pobre opera a diferença é ostentação, né? uhum, Quando o rico opera a diferença é elegante. isso. E aí tem o caso do Rolex e da Cartier, Esse caso é muito interessante. que é muito. Ele fala sobre operar a diferença, né? Que independente de qual extrato da sociedade você tá e de quanto dinheiro você tenha, de alguma maneira você tá operando diferença. Ah, mas tem uma coisa, antes de você falar isso, que eu acho super interessante, é que a questão histórica que ele traz sobre a filosofia do dinheiro, eu achei super curioso, porque Uhum. a gente pensa no dinheiro apenas sobre a perspectiva da utilidade do Objetiva, dinheiro. né? Uhum. O que é que ele faz, o que é que ele compra e tal. E quando você consegue perceber o dinheiro em fator histórico e civilizatório também, é muito interessante. Isso para gente que trabalha na área da psicologia é muito fundamental a gente entender. E, bom, vou tentar achar uns recortes aqui para ficar dinâmico e não ficar chato. Uhum. Então, boa sorte para mim. Não vou ler um textão, mas acho que tem coisa que vale a pena. Ele fala assim: a filosofia do dinheiro, é, sobre a perspectiva do pensador alemão, mostra como que na Idade Média as pessoas estavam conectadas à vida em comunidade e à propriedade da terra, Uhum. né? De tal maneira que era difícil separar as duas coisas, Sim. né? A terra e o dono. Então tinha uma relação. E aí ele vem contando, por exemplo, um senhor de terras era o reflexo do seu quinhão de terra e vice-versa. Uhum. Então o ter estava associado a uma pessoa, a um clã, era uma coisa que não tinha divisão. Só que, com o aumento do uso do dinheiro como moeda de troca, esse ciclo foi rompido. E a atividade monetária, ela é impessoal. Uhum. Porque para você ter dinheiro, você não precisa necessariamente ser reconhecido pelo tanto de terra que você tem. Inclusive, nos tempos atuais, o dinheiro nem é físico, Uhum. né? Nós temos aí as criptomoedas. Uhum. O dinheiro mesmo, ele é virtual. A gente tem uma conta no banco lá que a gente acha que tem, Uhum. né? Enfim,
se aqui, quando a moeda entra, já se tem uma nova perspectiva, uma nova percepção de dinheiro, imagina agora, que você raramente pega o dinheiro. Então ele traz isso que eu achei muito interessante. Depois ele traz uma leitura. As divisas tornaram-se mediadoras das relações entre as pessoas e a propriedade. Os indivíduos ficaram mais autônomos e independentes uns em relação aos outros. Dali em diante, não precisavam mais ter relações afetivas para dar conta dos próprios desejos. Que imagina, você é proprietário de um tantão de terra, que era a riqueza daquele momento. Em algum momento você ia estar fazendo, por exemplo, plantando café e a outra fazenda ia estar fazendo cana de açúcar, por exemplo. Então, quando não tem a moeda, você tem que trocar uma coisa pela outra, que antigamente era o Uhum, escambo. E você precisa de uma relação com o vizinho. uhum. O É, dinheiro elimina isso. o dinheiro não, o dinheiro é o dinheiro. Eu tenho, eu te pago, eu te compro. E aí depois ele vai falar que por conta da condição é, de civilizações mais antigas que o Brasil, é, essas civilizações tiveram esse momento de ter a terra, depois ter a moeda, e aí então ter o dinheiro com uma lacuna de tempo maior. Já quando nós fomos colonizados pelos portugueses, isso tudo veio a toque de caixa para a gente. Não houve um aprendizado sobre o que a gente tinha, sobre o que é o valor disso, sobre o escambo na forma que eles faziam, até a gente perceber a moeda. Então ele fala que no começo do século XX, é, os barões do império embarcavam na aventura capitalista. O processo de transformação se deu por incentivos estatais e pela pressão governamental. Em pouco tempo, os senhores de terra, dominados por uma mentalidade arcaica ainda, presa a coisas, objetos, terras, medalhas, títulos, diplomas, foram obrigados a trocar o massapé da cana-de-açúcar e a terra roxa do café pelo varejo e pelas máquinas de fábrica. Então, ainda ficou a mentalidade de ter terra, mostrar o que tem. Não houve a assimilação da moeda pura e simples, como é o caso do americano, por exemplo. Quem tem dinheiro e compra. Não precisa de ter terra, não precisa ter sido barão, não precisa de ter uma posição social em si. Eles não dão tanto valor. Por quê? A condição desse tipo de interferência foi num largo espaço de tempo. No Brasil, foi muito rápido. Então, o que ele quer dizer é que os barões e etc., ainda precisavam demonstrar poder a partir do que sentiam de poder. Então, a base que ele traz aqui, que eu achei super interessante, é essa coisa da simbologia, super simbólico. O americano, ele não tem esse tipo de simbologia, ele é totalmente desprovido. Já essa nossa cadência de ainda precisar mostrar ficou na mentalidade do nosso povo. E aí ele começa a construir tudo sobre isso. Ele fala: a ideia de prosperidade ainda estava intimamente vinculada à posse de bens mais concretos e, ao mesmo tempo, menos impessoais do que um bilhete de banco ou uma ação de companhia. E aí ele fala que o Sérgio Buarque de Holanda, né, historiador, falou um tanto sobre isso. Não à toa no Brasil os objetos têm alma. Ele fala isso. Uhum. Vontades, intencionalidades, necessidades e desejos particulares. Sem pestanejar, dizemos que o carro morreu. O computador não quer funcionar. O celular vai de mal a pior. O concerto ressuscitou
uma, uma traquinada, traquitana, é um termo. Tractando. Tractana, É, uma coisa. uma coisa. Tractana qualquer, ele fala. É, ou aceitamos que as bolsas se sentem à mesa com as madames, como se fossem companheiras dela, diferente do velho mundo. Aí quer dizer, aí ele vai falar sobre isso. É, do mesmo jeito que o americano fala, vou acrescentar 2 centavos nessa conversa, isso é sobre uma questão objetiva, a mulher coloca a bolsa sentada do lado dela, né? Então é realmente uma questão completamente diferente e super cultural. Uhum. Qual que você prefere? Qual cultura? Eu sou sempre a favor do Brasil, Ah, até porque eu não conheço outras culturas profundamente. Mas sobre esse ponto, ele ilustra como que a riqueza no Brasil ela é sempre hereditária. Ela nunca é construída, né? Então, se para o americano ser rico é ter dinheiro, para o Brasil, né, para o brasileiro, ser rico não é ter dinheiro. Não basta ter dinheiro no Brasil para você ser rico, né? Você tem que performar a riqueza, né? O que que é performar a riqueza? É falar, olha, eu tenho direito de fazer parte dessa casta, porque no Brasil a gente tem historicamente justamente uma supervalorização da coisa, da posse, e uma desvalorização do serviço, né? Não é estranho, por exemplo, a gente vê, tem até um corte do Pedro Cardoso que fala isso. O cara paga 5 milhões numa cobertura e acha caro um pintor cobrar 5 mil para pintar, né? Então essa inversão, ela acaba gerando um posicionamento que é cultural. A gente acaba no Brasil tendo duas formas de performance, né? Uma performance que é essa da ostentação. Então eu compro para parecer que eu tenho, né? Então, às vezes a pessoa não tem, mas ela tá lá se endividando, comprando, fazendo milhões de parcelas para ter o carro do ano, para ter um relógio legal, para morar num apartamento que ela não consegue pagar, para parecer que ela tem. Porque no Brasil parecer é mais importante que ser, né? E por outro lado, os ricos de verdade, né, as pessoas que já têm, operam essa diferença no sentido de isso é normal para mim. Isso aqui não significa nada para mim, né? Então ele conta algumas fofocas de eventos, né? aham. E aí numa dessas ele fala sobre o sapato Labutin, né? É, e a sola vermelha. E a moça que ficou rica consertando o sapato e a sola, Uhum, né? uhum. Porque não é muito sobre a integridade daquilo, É sobre o símbolo. é sobre o que aquilo significa. E isso me leva, e aí voltando um pouquinho para a parte mais comportamental disso tudo, né? Isso me leva a pensar muito sobre como nós, enquanto seres humanos, a gente acaba se posicionando de certa maneira em prol de coisas que muitas vezes a gente não tem nem clareza de por que que a gente está se posicionando assim, Uhum. né? Então, tem uma coisa que acontece, acho que muito culturalmente no Brasil também, e o Michel vai trazer um pouco disso, que você não vai olhar para a sua necessidade na hora de você fazer uma decisão de compra, por exemplo. Você vai olhar para o que que isso aqui passa. Então, quantas pessoas, por exemplo, hoje no Brasil, precisam de um iPhone 17 Pro Max laranja, né? Uhum. Poucas pessoas, né? E por que laranja, né? O laranja, por que que você vê muito mais iPhone Pro Max laranja do que o azul que é discreto? Porque isso é uma forma de operar a diferença, né? E a gente está o tempo todo operando essa diferença. Então, enquanto pessoas, né, seres humanos, acho que essa é uma das lições que o livro traz. Essa operação da diferença, ela acaba sendo introjetada na maneira como a gente faz as decisões que a gente faz. E isso não necessariamente está vinculado, ou direcionado ou atrelado a decisões que de fato a gente quer fazer, né? E aí a gente acaba perdendo a nossa liberdade de escolha, né? Se a gente vai operar nesse lugar. Uhum.
Isso me remete muito à estrutura também, mais uma vez, de liberdade afetiva, que é, eu estou escolhendo por mim, pelo que eu sinto, pelo que eu desejo, ou eu estou escolhendo porque eu preciso performar alguma coisa nesse sentido, Uhum. né? Quando eu compro o carro, quando eu compro o celular, quando eu troco, por que que as coisas, né? O Michel fala muito isso. A riqueza no Brasil é uma riqueza de coisas, né? O ter aqui é muito importante, o performar aqui é muito importante, né? E às vezes a gente nem quer muito, não. Mas a gente acaba indo para performar, a gente acaba fazendo para poder fazer parte de um grupo e aí a gente volta para essa coisa do pertencimento, né? O Tem ser algumas humano coisas que eu acho que quando você fala podem podem dar comentários interessantes, né? Mas é que é muita coisa interessante na realidade. É, quando a gente fala de operar a diferença, a gente pode entender que no Brasil a forma de operar a diferença é diferente por causa do conceito histórico e tudo mais. Mas que interessante, né? No nosso primeiro episódio a gente falou sobre o Diabo Veste Prada, né? uhum, E ali é uma operação de diferença é absurda, escancarado. escancaradérrima, assim, Uhum, mas é em outro patamar, é outra coisa. uhum, É, e, e como isso é necessário. Eu também tive uma sensação muito louca quando eu saí do cinema sobre a perspectiva de operar a diferença, porque tem uma sutileza maravilhosa, assim, né? O pessoal do marketing é maravilhoso, né? Que a todo tempo você está ali com marcas que, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, não precisa ser rico, mas você consegue alcançar. Então, é, a gente faz isso de uma maneira quase que inconsciente, uhum. né? Quando eu fui comprar esse óculos ele tem uma marca. Que marca que é? Que eu já esqueci. Prada. Pois Diabo é, Veste Prada. o Diabo Veste Prada. Eu olhei os óculos, achei que esse design estava bacana, estava bonito e tal. Eu coloquei, eu estava com uma amiga e ela falou: Nossa, acho que não. É too much demais. Só que eu acho que eu sou meio too much de vez em quando. Uhum, E aí eu falei: Mas eu achei legal, ele tá diferente. Mas para eu concretizar a minha decisão, eu olhei a marca. Olha que coisa interessante. Se ele não fosse uma marca como Prada, talvez eu não tivesse comprado. uhum, E olha que sutileza! É o mesmo óculos. A forma, a cor, o- eu gostei. Mas se fosse uma marca desconhecida ou que eu não estivesse conhecendo, talvez eu não compraria. uhum. Então, às vezes, como psicólogos, a gente acha que entende muito de muita coisa, que a gente não cai nas armadilhas, e isso não é real. É, não tem essa ilusão, não. Não existe isso. E a gente vai, sim, em lugares que a gente ocupa, tentando também operar essa diferença. E, e o bom é que quando a gente olha para isso da forma que eu acho que aí surge a grande liberdade. Eu quero isso ou não? Uhum, E aí a gente tem a liberdade da escolha, mesmo que a gente esteja num mundo que de fato nos engaiola, e liberdade de verdade, boa sorte, acho mesmo que não existe, né? Mas você pode ter escolhas que tenham mais a ver com os valores que você carrega. Então eu penso que lendo o livro, isso também trouxe uma reflexão importante para mim, sobre o que que de fato vai operar, não operar, mas fazer a diferença. Por que que a gente não faz diferença em vez de operar a diferença? Eu uhum, acho que esse é um convite. Por que que eu tenho que operar a diferença, me colocando num lugar diferente desse outro, sendo que, no fim das contas, é tudo mais do mesmo? E tem mais. Conforme você adquire, para você operar a diferença, você vai ter sempre pessoas acima de você
que estão operando num nível muito mais hard. Uhum. Então, o fato de você ter a condição de comprar um óculos Prada não te inclui em lugar nenhum de Definitivamente. verdade, né? Então, são reflexões que ele traz de um jeito leve e tal, mas faz a gente refletir o quanto de idiotice tem nessa perseguição nossa de tentar ser diferente do outro, Uhum. né? Tem muita coisa que, na hora que eu fui lendo, eu fui refletindo, mas acho que hoje eu quero deixar isso mais engraçado do que reflexivo. Uhum. E aí, sobre a perspectiva do rico, eu tem uma coisa que ele fala que ele diz assim: ao longo dos anos da pesquisa, o esforço dos entrevistados em me convencer de que não eram ricos foi intenso. Eles foram incansáveis, a tal ponto, em determinado momento, passei a me questionar se eles tinham combinado uma resposta para se livrarem de mim ao longo do tempo. Aí ele diz: lê do engano. Essa foi uma coisa que me chamou muita atenção no livro, que ele conta das experiências, né? Quando ele começou a ser reconhecido como alguém O importante, antropólogo do luxo, o né? antropólogo do Porque ele luxo. acabou sendo uma chancela, né? É um Sim, antropólogo que só estuda pessoas que têm muito dinheiro, então se eu tô do lado desse antropólogo, por consequência, eu opero essa diferença. Ele virou um acessório, né? exato. E tem uma conversa, isso eu achei muito interessante, porque conversando com os empresários que a gente atende, das mentorias e tal, eu acho isso muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar. Na verdade, todas as vezes que você senta na mesa, eles fazem questão de colocarem como se não tivessem dinheiro, Uhum. né? A É porque no ponto. Brasil não existe rico, né? Só existe. Ah, você é rico? Não, eu só tenho uma vida confortável, né? Isso é Eu uma sou bem de vida. vida, né? Mas Sim, rico, rico não. Tem uma passagem no livro que eu acho muito engraçado, que ele tá, acho que é no Nordeste, se eu não me engano. é no Nordeste, E sim. aí tá na casa de um desses ricaços aí, e ele tem um barco e vai sair com um barco, né? E aí eles passam na frente de uma outra casa, de um vizinho, que tem um elevador por barco do cara. Sim, E aí esse cara que é rico fala, esse aqui que é rico de verdade, né? Ou seja, não basta você ter uma mansão, ter um barco, ter um milhão de coisas. O rico de verdade é sempre aquele passo a mais, né? Sempre aquele além. E aí é inevitável a gente trazer Freud para essa conversa, né? Apesar de eu não ser grande fã de a Freud, gente também não é é, psicanalista, né? ele vai falar sempre dessa falta, né? Que vai operar a motivação do ser humano, né? E aí, claro, dependendo da abordagem que a gente for trazer, a gente vai ter diferentes leituras do que é essa falta, né? A busca por aquilo que falta. E eu acho que o dinheiro ele opera muito nesse lugar e por isso ele é tão contundente, sabe? Porque o dinheiro ele é um mecanismo que é paliativo, mas que é muito eficiente em preencher essa falta, né? Porque quando eu tô operando essa falta, eu tô sentindo falta de alguma coisa e tem uma oferta que diz pra mim, olha, se você comprar esse carro, você vai ser muito feliz, as pessoas vão te olhar diferente, é super confortável. E aí as ofertas vão fazendo isso com a gente compra o carro, né? Seja carro, seja o que for. E aquilo por um breve momento suprime essa falta, né? Até no ano seguinte que vai lançar uma nova versão daquele carro que você comprou e a falta ela volta a existir, né? Então, essa falta do ser humano, eu acho que ela é uma força motriz muito interessante para a gente pensar, inclusive o posicionamento que a gente tem enquanto pessoa, né? Porque quando a gente está falando sobre psicologia, especialmente psicologia positiva, a gente tem o interesse de entender como é que eu faço a vida desse indivíduo ser uma vida melhor, né? Para todos os efeitos, uma vida que ele tenha bem-estar. E aí a gente pode falar do PERMA, né? Emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado e conquistas. Então a conquista ela faz parte, né?
Ela faz parte dessa estrutura de uma pessoa que é feliz no mundo, que, claro, mas ela não é uma conquista, e o Seligman, que é o pai, né, da psicologia positiva, um dos, traz justamente essa diferença. O que eu tô querendo dizer aqui de conquista não é o que você tá comprando, meu amigo. Uhum. Realização. É o que você tá realizando enquanto pessoa, enquanto, né, ser humano no mundo. E eu acho que essa estrutura produtiva, ela usa essa lacuna da própria experiência de ser humano e opera nesse lugar uma venda fictícia, Uau. né? Que é isso? Isso é Seu celular? um celular, né? Não precisa cortar. É medicação. O remédio. Remédio pra cabeça. Remédio para cabeça. É. Ok. Vai tocar de novo, né? Não vai nada, eu Não, você desliguei. desligou? Sim. É, então, assim, qual que é a diferença, né? Que isso faz? Eu acho que quando a gente está ciente disso, isso é uma das coisas que eu acho que tem mais valor no livro do Michel, quando a gente está ciente disso, de que essas diferenças elas estão sendo operadas de maneira paliativa, e aí vou querer trazer também um pouco de o que que a psicologia enxerga de dinheiro e felicidade e essa relação, Nossa, né? você sabe, né, que vai ser muito legal a gente começar esse episódio. Só que assim, são 5 episódios disso. É muita Claro, coisa mas, bacana. mas assim, Na real, né? existe. É, se a gente quiser falar 60 horas, a gente fala. Mas eu acho que o meu ponto é, para concluir esse argumento, a gente só ganha liberdade em relação a essas coisas a partir do momento em que a gente, primeiro, no primeiro lugar, né, entende o que, que é a nossa autenticidade. Então, você estava falando dos valores, né? Poder fazer decisões baseadas nos seus valores, né? Acho que até o estoicismo vai trazer um pouco disso, né? Dessa ideia de que, olha, você não é proibido nada, mas isso que você está fazendo te leva para uma vida melhor ou não? Qual que é o significado dessa escolha, né? E o que é vida melhor? Quando você fala de valores, a gente vai cair no conceito do Frankl, né? Do Viktor Frankl, porque para ele a espinha dorsal do que ele fala é que a vida, para ter propósito, ela tem a perspectiva de 3 pontos fundamentais de valor, né? O primeiro valor é o valor do que eu degusto da vida, do que eu experimento. Então, ter dinheiro, ter coisas boas, viver, ter boas viagens e tal, é um valor. Não há problema nenhum nisso. Mas não é apenas isso. E vem o segundo valor, que é o valor do que eu deixo. Um é o que eu degusto, que eu usufruo do mundo. O outro é o que eu deixo a partir da minha possibilidade como ser humano, a partir de quem eu de fato sou. Né? Então, quando o Michel vai falando das coisas, dos personagens, da vida que ele foi visitando, a gente percebe que fica apenas nesse primeiro valor. Fica muito difícil perceber o que eu deixo de verdade. Uhum, Né? Não que não exista, mas fica difícil de perceber. E, aliás, não foi esse o contexto da pesquisa dele. uhum, Né? E o terceiro valor é o valor da atitude diante da vida, que é a vida se mostrando da forma que ela é, com todas as questões que ela traz, mas a minha atitude diante disso, que o que ele quer dizer, né? É óbvio, ele escreveu isso no campo de concentração, né? E uhum, ele passou por 4 campos de concentração. Então, ele estava dizendo que mesmo no pior do ser humano, da onde ele vive o pior, ele pode exercer esse lugar dos valores, que vai organizar essa pessoa no mundo e no melhor também. Então, a condição dessa perspectiva mais fina sobre a vida torna a questão do ter ou não muito pequena. Mas, obviamente, não é a proposta que o Michel quer fazer no livro, né? uhum. Ele quer mesmo falar dessa condição da riqueza, como ela opera, etc. e tal, que eu acho super legal, mas a gente, como psicólogo, não consegue ler sem fazer as reflexões, né? É. E eu acho que ele não traz isso de maneira extensa, né?
Mas no livro e nos casos que ele vai comentando, a gente percebe essa relação, né? Que não existe uma relação direta entre a quantidade de dinheiro que você tem e o quão feliz você é. É uma coisa muito, muito diferente, né? E aí, um parêntese aqui, né? O que que as pesquisas mostram sobre isso, né? A psicologia positiva tem muitas pesquisas que fazem essa busca dessa correlação e de entender também o quanto que o dinheiro, né, a condição financeira explica o desfecho da felicidade e do bem-estar. E via de regra, o que a gente acha de resultado nessas pesquisas é dinheiro traz felicidade até determinado ponto. Então, o que a gente defende é que o dinheiro, enquanto estrutura de garantia das necessidades básicas, ele traz felicidade, né? É difícil você pensar numa pessoa que está passando fome e está feliz, né? Fazendo uma hipérbole aqui. Mas na mesma medida, existe um limiar em que ele passa de uma garantia e ele começa a ser um ativo que você pode perder a qualquer momento. E psicologicamente, isso introduz uma nova dimensão de ansiedade, né? Porque agora eu tenho o que perder, né? Então eu tô conquistando, tô conquistando, tô conquistando, agora eu tenho que perder e eu posso perder muito, então eu não posso perder muito. O nosso cérebro ele tem uma certa dificuldade se a gente não conseguir operar esse lugar de o que é a coisa dinheiro e o que é a coisa valor de vida, né? Que a gente fica preso nessa estrutura. Então existe o gráfico é muito engraçado, porque ele começa crescente, então quanto mais dinheiro, mais felicidade, e aí ele chega num ponto em que ele atinge um limiar em que o dinheiro, quanto maior, menor a felicidade, né? Então ele é quase que um gráfico de sino, assim, né? É, porque o dinheiro, quando ele. Aí é muito interessante como as ciências se entrelaçam, né? E quando você falou, me lembrei da pirâmide de Maslow, né? Porque é bem desse jeito, é hierárquico, né? Quando você está ali na necessidade básica, você precisa de ir para a segurança. E aí Uhum. você já vai cumprir a necessidade básica, agora eu estou seguro, É. né? E agora? Bom, agora eu preciso fazer alguma coisa que as pessoas vejam, que seja reconhecido. E ali, quer dizer, quando você chega no último lugar da pirâmide, é de fato o que a gente já viu em outras teorias também, e inclusive que a psicologia positiva traz no PERMA, que accomplishment, Conquista, a, a, realização. a realização. Então, o Maslow vai falar sobre a necessidade básica, que é a base, para a gente ir escalando até realização. Ótimo, faz todo sentido. Mas quando a sua realização ela está em objeto fora de você, e aí, por exemplo, o dinheiro ou o poder, é, você acabou de comprar uma nova forma de se aprisionar. É paliativo, né? O Byung-Chul Han, ele traz isso em dois livros diferentes. O primeiro, mais famoso, que é o Sociedade do Cansaço, Uhum, onde ele vai trazer essa ideia do sujeito de desempenho, em que o valor central da vida e da existência tem se tornado desempenhar, e a gente não sabe nem para quê, mas a gente está sempre mais produtivo, né? E aí ele faz um paralelo com a sociedade disciplinar, né, do Foucault, e como que a gente não precisa de alguém para tomar conta mais, a gente mesmo já se chicoteia e se cobra. E no Sociedade Paliativa, que é o outro livro, ele vai trazer justamente essa ideia de que é, as coisas que são fundamentalmente contínuas na vida, elas estão cada vez menos presentes na realidade das pessoas, né? uhum, Então, a gente tem trocado a estabilidade de qualquer coisa, e aí ele fala disso num contexto bastante amplo, por uma troca constante da organização daquilo que a gente
produz sentido. E aí, uma das coisas que eu acho que traz e conecta essas duas coisas é o seguinte: é só a gente olhar o tipo de conteúdo que tem sido consumido pelas pessoas, né? São conteúdos pequenos, são conteúdos de 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos no máximo, né? E aí o Instagram, quando você passa dos 3 minutos, ele já passa a não entregar tão bem o seu vídeo. Por quê? Porque é uma produção e é uma felicidade paliativa. Ela tá ali para aquele momento, e aí na hora que aquilo acaba, acabou, né? Você tem que buscar mais e mais e mais. Então é um modelo produtivo de consumo mesmo, que tem a ver, tudo a ver com dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele é essa estrutura que permite o consumo ser real, né? Ele unifica, ele centraliza o consumo, né? Então, quando você tem dinheiro, você tem a possibilidade de qualquer consumo que você queira. E o consumo, por definição, ele é paliativo. Porque você não vai consumir uma coisa, porque o consumo acaba, né? O consumo, algo que é para ser consumido, ele é por definição finito, né? Você não consome valores, você não consome virtudes, você não consome relações. O que você faz com valores, virtudes e relações? Você nutre, você entrega, você dá, que é a lógica oposta do dinheiro. Porque o dinheiro você ganha, quando você ganha dinheiro, ele está saindo de um lugar e está indo para outro. Alguém perdeu para você ganhar. Alguém perdeu para você ganhar. Mesmo que seja só nessa transação, né? Por mais Sim, que a economia possa ser um jogo que não é de soma zero e que riqueza se construa, né? Eu consigo construir riqueza. Ainda assim, esse processo de construção de riqueza, em algum momento ele vai operar essa diferença de quando eu tiro o dinheiro da minha conta e passo para a sua e recebo alguma coisa em troca. Isso é o consumo, né? É uma questão, não é nem política nesse ponto, é uma questão de estrutura mesmo. E aí o Byung vai trazer essa ideia de que, bom, o que que a gente faz com isso então, né? Porque a gente está num nível de consumo tão intenso que a gente mesmo está se consumindo. E onde é que isso vai parar, né? E eu acho que essa é uma das coisas que o Michel traz no livro, que faz a gente pensar um pouco sobre a nossa posição no mundo, né? Como é que está o nosso consumo? Aí ele vai falar de um consumo muito mais de coisas. E aí a gente, como psicólogos, né, pode trazer isso para um outro consumo. Como é que está o meu consumo de energia afetiva? Onde é que eu estou entregando essa energia? Onde é que eu estou consumindo isso? E aí a gente começa a entender posições que vão ser melhores ou piores a dependendo do que é o nosso objetivo, daquilo que a gente quer se realizar como. Porque a realização, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ente que existe no mundo, né, ela não depende do quanto dinheiro você tem. Ela não depende do que você compra ou o que você deixa de comprar, né? Isso também não é um chamado para, esqueçam, o dinheiro não é importante. Não, é claro que é, né? Mas qual que é a linha que a gente define e as pesquisas mostram, né? Inclusive engraçado, no nível basal de felicidade, né? sim. É a pesquisa que compara ganhadores de loteria com pessoas que tiveram grandes traumas físicos e doenças. Como que as duas linhas, tanto a de felicidade quanto a de tristeza, elas se encontram de novo num nível basal, aonde as pessoas têm um equilíbrio, né? E na verdade, a pesquisa mostra que a durabilidade dessa euforia de alegria, quando isso não tem a ver com o conceito de perpetuação sobre a perspectiva humana, né? Você ganhar na loteria é alguma coisa maravilhosa, claro, vai aumentar nível basal de felicidade, se medir no sangue, vai dar a propriedade dopaminérgica, entre outras ali? Vai. Mas quanto isso dura? É isso que eles vêm discutindo, né? Quer dizer, uma pessoa que, por exemplo, tem um acidente, que ela perde o movimento, ela vai ter uma tristeza profunda, mas ela vai conseguir, ou não, mas quando ela consegue um objetivo que vai além do que é o mensurável, onde ela consegue estabelecer um propósito de vida, é uma satisfação de muito maior qualidade do que quando alguém
ganha na loteria. A garantia de bem-estar e felicidade no sentido pleno humano está muito mais associado aos objetivos imensuráveis do ser humano. A gente sabe disso, aliás, todo mundo fala disso, mas na prática da vida cotidiana, né, é muito difícil pensar em como isso se aplica. E eu acho que a gente tem que fazer uma ginástica de todo o tempo se conscientizar sobre uma perspectiva do ter e ser, que é Uhum, uma velha história, né? Não é proibido ter, desde que você seja, uhum. né? Se a sua base de vida só estiver naquilo que você consegue consumir ou comprar, o seu, a sua possibilidade de viver bem, sobre a perspectiva, por exemplo, da psicologia positiva, é bem pequena. Eu gosto sempre da perspectiva mais existencialista desse processo, né? É o entendimento de que nós, enquanto seres humanos, né, a nossa existência, Sartre vai trazer isso, né? A nossa existência, ela precede a nossa essência. Então, a única maneira da gente construir realização, sentido, projeto de vida é a gente existir no mundo. E que essa existência, ela é ao mesmo tempo a nossa liberdade, porque a gente consegue escolher como a gente existe no mundo, e ela é também, nessa mesma medida, a nossa prisão, porque você não consegue não escolher como você existe no mundo, né? Então, sempre quando na clínica, né, esses temas são bem recorrentes, né? Sempre quando um cliente, um paciente chega com essa dor, né, de entender, cara, eu tô perdido na vida, não sei o que que eu faço, né? As conquistas que eu tenho parecem sempre insuficientes, né? A gente lida muito hoje com insuficiência, né? Eu sempre volto para esse lugar, né? Que é o lugar de projeto, em um lugar de projeto da construção de não do desfecho, da onde você está chegando ou da onde você vai chegar, porque isso é, é insuficiente para preencher o sentido. Mas o que que você está operando no meio desse caminho aí, desse processo? Né? E como é que você, enquanto projeto de pessoa, de vida, de ente no mundo, né, você pode fazer com que essa sua existência ela ganhe sentido a partir daquilo que você opera, daquilo que você faz. As pessoas falam muito, nossa, eu ainda não encontrei o sentido da minha vida, né? E aí o Frankl traz, né, cara, você não vai encontrar nunca, porque sentido não é uma coisa que você tropeça na rua e fala assim, olha, encontrei um sentido, né? Uhum, É algo que uhum, você ativamente constrói todos uhum. os dias da sua vida. É uma questão muito mais relacionada a. Ele tenta, Frankl tenta, ele consegue, na real, é, desmistificar essa questão, né? Parece até que sentido e propósito é uma coisa muito longe, Uhum, né? Mas ele tem uma frase que eu talvez não saiba bem certinho, mas é muito interessante porque ele muda a pergunta. Ele vai dizer assim, não pergunte o que eu vou fazer no mundo, o que que você vai fazer no mundo. Pergunte o que é que o mundo precisa que eu faça. Isso é uhum. muito lindo, E né? na mesma linha dessa responsabilização que é uma marca muito forte, né, da psicologia de Frankl, assim. Tem aquela frase que, inclusive, na última aula que eu dei lá para uma das consultorias, eu coloquei como slide final, que era: a vida ela vai te perguntar sobre o seu propósito, e a única forma que você tem de responder esse propósito é se responsabilizando, Uhum. né? É um dos critérios dele. Então, eu acho que o dinheiro, e aí vinculando isso tudo, né? O dinheiro, ele é um meio muito relevante. Ele traz felicidade, sim, né? Mas ele não traz propósito, Uhum, ele não traz estabilidade desse propósito, dessa vida, uhum, dessa existência. uhum. E E é por isso que ele. ele é meio. É por isso que ele é meio. E, aí, e a grande questão é: a gente faz essa confusão, Uhum, né? Enquanto sociedade, a gente faz essa confusão, né? Porque o dinheiro ele opera em níveis muito
muito profundos, né, da nossa existência. E quando você fala, né, você estava dizendo sobre hoje tudo é raso, né? Você tem que passar os conteúdos e ele precisa entregar em Meio minuto, meio minuto, né? e a gente ainda tem aquela questão da atenção de 3 segundos, né? Uhum, Se você não prender em 3 segundos, uhum. já Você já é era, rapidamente o descartado, cara né? já está em outro post e tal. Então, nós estamos existencialmente numa proposta contemporânea muito perigosa para a essência humana. E eu acho que, assim, o importante, dentro da perspectiva do que você faz no mundo, então, o nosso propósito, enquanto psicólogos, é, de fato, trazer uma compreensão mais profunda a respeito do que se vive e não Uhum, deixar no raso, uhum. não deixar só É porque no próximo post. é quando, quando a gente tira, perdão, quando a gente tira a profundidade das coisas, é, a gente tira também o sentido, né? O, Sim, tem um livro que chama Câmara Clara, do Roland Barthes, onde ele vai tratar essa ideia de duas características principais. Ele fala mais coisas no livro, mas as duas características principais, que é o studium e o punctum, que são características da imagem, né, que são opostas. O studium é tudo aquilo que é imanente, é aquilo que já está dado, é aquilo que é posto, é aquilo que faz o sentido objetivo daquela imagem. E o punctum é aquilo que vai chamar a sua atenção e vai rasgar esse sentido, né? É aquilo que vai dar profundidade para aquela imagem, é aquilo que vai de fato não significar no sentido objetivo, mas dar significado no sentido de profundidade. uhum. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem perdido. O contraponto Né? é real, é dessa velocidade, dessa Uhum, rapidez, desse líquido, uhum, né, uhum, que escorre pelas é, mãos, mas penso eu que, de acordo com o símbolo, a simbologia que você dá, ou aquela que já vem, vai fazer alguma diferença. Quando eu olho para essa rapidez e para esse raso, eu entendo que essa rapidez e o raso existe e eu não preciso brigar com isso, mas também compreendo onde o meu eu melhor se encaixa, onde eu não me vendo ao que o contemporâneo me propõe. Eu acho que porque veja, o dinheiro ou o poder ou aparecer, né? Hoje a gente tem essa coisa é, que a gente também está fazendo, a gente está aqui, né, num podcast, fazendo no YouTube, mas a questão da motivação e do propósito é que vai fazer de fato a diferença. E não apenas o que se dá ao se ver. E aí a gente consegue parar de dar o palco às coisas que vão passar. Quando você não as despreza, então, como você falou, o dinheiro é importante, óbvio que é, na civilização que a gente vive, no tempo que a gente vive, mas ele não é a coisa, ele é o meio. uhum, E todas as outras coisas como meio. O princípio fundamental é o ser, né? E é isso que o Frankl vai falar. E vamos combinar? Você ouviu um cara que passou por 4 campos de concentração, que naquele tempo ele já era um cientista respeitado, né? Antes do campo de concentração, ele já era um cara que fazia diferença no mundo. Imagina quem saiu de lá. Que ser saiu de uhum, todo esse lugar que ele viveu. Então, ele é alguém que na hora que eu olho para um livro e que eu quero estudar alguma coisa, eu já vou com um respeito enorme, porque vejo que essas vozes é que vão fazer a diferença nesse contemporâneo que dá acesso a qualquer um. Se você parar para pensar, o raso é ótimo.
Uhum. Porque se eu sei trabalhar nesse raso, eu vou ter tudo o que uma pessoa que ralou, ou que não precisa, ou que não consegue o raso, que precisou de muito tempo para entender o que está fora do raso, pode ser que essas pessoas estejam na mesma linha do que diz do Viu Metal. Uma pessoa que explode na internet, ela pode ter muito mais dinheiro, e frequentemente isso acontece, do que um filósofo que viveu a vida para estudar coisas de uma profundidade que talvez ele nem consiga transmitir. Uhum. Eu acho que são Então, ordens, são níveis lógicos distintos, né? É, porque o dinheiro, ele é uma consequência não é uma consequência direta do trabalho, né? Teve até um outro podcast que você estava falando sobre isso, que até rendeu um corte interessante, que você trazia essa ideia de que o seu sucesso não tem a ver com quanto você trabalha, né? É muito mais profundo que isso, né? É muito mais sobre constância do que volume, é muito mais sobre posicionamento, estratégia, do que força bruta, né? E eu acho que nesse sentido, quando o Michel traz acho que é mais pro final do livro, hum, ele traz essa ideia, né, de uma conclusão, de falar assim, olha, então o que está posto é isso, né? O rico no Brasil, ele é hereditário, né? Você, para fazer parte de uma casta de pessoas ricas no Brasil, você tem que ter pedigree para isso, não uhum, basta ter dinheiro. E aí ele conclui entendendo essa ideia, né, de, bom, o que que isso tudo aí significa então? Né? Essa visão de que o dinheiro não é suficiente para ser rico. Conclui que se você está procurando riqueza, talvez o lugar que você precise olhar não é nem o dinheiro. É muito mais costume, é muito mais cultura, é muito mais. E aí ele flerta um pouco essa ideia do old money, né? Do dinheiro velho. De que você, mesmo que tenha um dinheiro novo, né? Você performa um dinheiro velho como se você sempre tivesse aquilo. Então é sempre uma questão de performance, né? E aí vai de cada um entender como que a gente se organiza e se conecta com isso, né? Porque algumas pessoas vão querer fazer essa performance, outras pessoas não vão querer fazer essa performance. E assim em diante, né? você falou, é, eu acho muito interessante que ele humaniza, assim, sobre a perspectiva da própria questão que ele atravessa, né? Porque tem uma parte no livro em que ele está conversando com alguém e esse alguém pergunta: Mas como você furou a bolha? Como você fez isso? E ele gasta um capítulo É, metade do livro é ele contando a história de como falando ele sobre furou, né? isso. Só que aí eu acho fantástico que ele fala assim: Não fui eu, foi ele. Eu achei isso Uhum. belíssimo. Tipo, foi o Foi personagem o antropólogo do luxo, né? e não Não foi eu. o Michel Alcoforado. É, Né? eu achei isso assim de uma de uma elegância verdadeira, né? Uhum. Foi o personagem. E outra coisa que me chama a atenção sobre a perspectiva humana, né, do Michel, é que de vez em quando ele também ele se confessa, ele fala assim, bom, eu não sei se eu fiz isso por conta do que eu precisava fazer ou se de fato Fui eu mordido eu tô pela, sendo né? mordido, É. né? E eu ponho caras e bocas e tem um lance aqui que ele fala sobre a dificuldade de entrar nos clubes exclusivos, né? E Uhum. aí ele fala, com dificuldade de entrar nos clubes exclusivos de São Paulo e atormentado pelos comentários dos ricaços sobre meu peso, decidi me render aos ditames do portenho. Então Uhum. ele fala, bom, então tá, eu vou me render. E aí a fala do cara, gordo assim não faz bem para a saúde, muito menos para a carreira. Ninguém faz negócios com gordos. É desleixo, não pega bem. Uhum. E aí ele fala dele.
Como um robô fui, sem pensar se era eu ou o antropólogo de luxo que estava a seguir o comando do ricaço. Uhum. Então é muito interessante, ele faz vários comentários sobre a própria questão da divisão que ele sente como ser humano nesse lugar, Uhum. né? E eu acho que assim, psiquicamente, de fato, passar por tudo isso, por outros lugares e ele ter essa busca fez com que ele enfrentasse dentro dele muitas perspectivas desafiadoras, Uhum. até sobre óticas do tipo de coisa que a gente aprende antes, né? Não, eu não devo fazer isso, não devo pensar assim, não devo ser arrogante, não devo operar a diferença, devo ser uma pessoa que inclui isso tudo, todo mundo tem de cor e salteado na vida. Mas a questão é, a gente dá conta? A gente realmente dá conta de viver sobre as perspectivas dos valores máximos, Uhum. né? E eu acho que essa é uma boa pergunta, porque na realidade a gente precisa entender o quanto de humano a gente é. E o quanto que sim, a gente vai cair em algumas armadilhas dessa tal vaidade, e tá tudo bem. A questão é não se perder de quem você de fato é, né? Uhum. Isso já responde as perguntinhas rápidas que eu ia fazer aqui para nossa conclusão, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Ah, muito bem. Passagem mais legal do livro. Ai, caramba, eu sou péssima nisso. Mas eu adorei as fofocas. Todas as fofocas, então. Adorei. Eu não falei nenhuma Tá. aqui no Vai ter que podcast, ser um episódio dedicado às mas fofocas. eu amei. Pra mim, a passagem mais legal do livro foi quando ele conta sobre a história da entrada no Jockey Club Muito boa. e sobre como o novo rico, né? Eu tô entre duas, na verdade. Essa do Jockey Club que ele conta sobre como o novo rico ele é expulso do ambiente do Old Money, né? Uhum. E quando ele fala também sobre o escândalo do casamento do Eike Batista, Ai, essa foi ótima. né? E sobre como que ele assinou um atestado de morte na alta sociedade, né? Quando ele troca de esposa, né? Uhum. E sai de uma esposa tradicionalmente rica para uma outra Ai, achei mulher. super curioso o lance da Patricinha também. Exato, É que exato, eu não sabia disso, né? né? Então, acho que essas duas passagens elas são bem interessantes. E para fechar, lição principal do livro. Pô, principal? Não. O que que você descobriu que você achou mais legal, assim? Olha, o que eu achei mais legal mesmo, não é bem uma lição principal, mas que eu falei, cara, isso é tão comum e eu não tinha visto. É essa eterna negação que as pessoas fazem do que elas têm. Uhum, Eu achei isso interessantíssimo, né? O rico de não admitir, né? E isso eu vejo demais, tanto no consultório quanto nas mentorias. uhum. E isso me chamou muita atenção, porque era uma coisa que eu já No dia a dia, né? A gente fazia, percebe, mas não. e eu sempre, percebendo esse movimento no mentorado ou no paciente, eu dizia assim: por que que você não admite que você tem uma vida boa Que você é rico, e que o dinheiro faz bem né? para você? Não. Não é que eu seja rico, e eu não tinha falado a palavra rico. Uhum, Então, eu já pontuava. É outra coisa muito interessante, isso acontece mais em Minas. É uma uhum, cultura mais do mineiro. O mineiro é tudo muito diferente. O mineiro, ele sempre dá conta de contar para menos. uhum. Então, quando você está perto de uma pessoa que tem dinheiro, mas é mineiro, ele fala de uma maneira simples e pejorativa. Ele fala: Nossa, tá difícil demais. Nossa,
tá sofrido, o mineiro ele tem essa perspectiva de sempre diminuir. Já o carioca gosta de contar vantagem, é Uhum. interessante. Não, isso aí vai dar tudo certo, tá tudo bem. Ele gosta de dizer com quem ele se relaciona. É diferente do mineiro. O mineiro não mostra as cartas. E quando eu li o livro do Michel, ele me deixou livre para perceber esse movimento numa outra ótica. E essa negação do dinheiro, inclusive, ela tem diferença entre lugares no Brasil. Ela se faz de forma diferenciada. E eu achei isso muito interessante. Aí tem uns casos assim que são longos e que ainda não dá para contar nesse episódio, mas que eu vou reservar para a gente rir um pouco nos próximos. Uhum. Bom, pra mim, principal lição, eu acho que, assim, eu entendo que seja essa ideia da performance, sabe? Isso fez eu pensar bastante sobre como que a gente se posiciona no mundo, né? E sobre como que, de fato, grande parte da nossa vida é performática mesmo, né? E como que tem muitas oportunidades dessas performances não estarem alinhadas com aquilo que é a nossa verdade, né? E como que isso é um fator de adoecimento psíquico. Uhum, Quando eu tenho uma performance que não faz parte daquilo que eu acredito e eu preciso operar nela, eu me distancio da minha autenticidade e isso é um fator de risco gigantesco para adoecimento, né? uhum, Então acho que essa ideia da performance, principalmente com o primeiro casal do livro, né? Que ele conta de estar nos restaurantes em Miami, na mesa tal, do jeito tal. Eu fiquei pensando muito, nossa, mas como é que essas pessoas são? Quem são essas pessoas? Porque elas estão performando tanto uma coisa que isso impessoaliza elas, né? Faz com que elas sejam menos pessoas, né? E outra coisa que eu também descobri com o livro, que eu não sabia, é que Rolex não é coisa de rico, ah, isso é muito né? interessante. E que o pessoal tá migrando para Cartier, É, né? outra coisa que você comentou quando você estava contando do livro que eu achei muito legal sobre a fuga dos velhos ricos, né? Uhum. Quando eles A veem a debandada, né? debandada, quando eles veem que os emergentes ou os novos ricos estão chegando em um lugar simbólico de poder, eles mudam a Uhum. história. Isso permeia o livro inteiro. É, tem vários exemplos. E tem um capítulo que ele fala, ele nomeia a fuga, eu acho, não É, tem? ele fala de debandada, né, da clínica É, de emagrecimento lá de na clínica de Wellness. emagrecimento, eu achei ótimo quando uma blogueira resolve sentar na Senta na mesa mesa do. dos É, velhos ricos e rola o maior barraco. uhum. Inclusive, esse barraco, ele é organizado por uma Velha rica. socialite, velha Uhum. rica. E ela é que faz o barraco acontecer. Uhum. E eu achei muito interessante, que é uma questão de território, nada mais do que É, território. de operar a diferença, né? De pertencimento, enfim. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom, acho que deu Deu pra. para dar uma voada boa aqui. É, tem muita conversa boa nesse livro, É. assim. Acho que a gente pode pegar umas coisas e falar apenas de algumas Digam pra gente, na verdade, específicas. É, novos episódios sobre o livro, né? Outros livros ou referências, conteúdos, né? Que vocês gostariam de ver por aqui. E a gente se vê numa próxima, é. né? A gente se vê numa próxima e a gente conta com vocês guiando a gente para as novas fofocas que forem rolar.